Você está no Cláusula Pétrea e hoje tem muita coisa para a gente conversar, como, por exemplo, a Globo já redirecionando ataques para o Flávio Bolsonaro e o Lula, será que desiste da eleição ou não? Matéria na tela aí para vocês. Lembrando, a gente tem vídeo aqui todo dia, tá? Então clica aí em se inscrever, ative as notificações, vamos para o mercado de apostas, que é um dos mais comentados aí nas redes sociais. Vamos analisar dois hoje, o Polymarket, que é o mais conhecido, eu sempre trago números aqui para vocês, e o Cauchy também. No Polymarket, a diferença só está caindo, tá? Aqui, eu espero que vocês estejam vendo aí, porque é difícil, né, eu mostrar esses pequenos detalhes aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Lula, 43% das apostas, 39% para o Flávio. Isso aqui está sempre diminuindo, eu sempre mostro a tendência aqui para vocês, e é importante dizer que o Lula, na margem geral, ele só está caindo, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui é de ontem. Hoje, o Lula já apareceu com menos 1%, ele já aparece na casa dos 42%. Então, o mercado de apostas, o Polymarket, o mais conhecido, já dá o Flávio também favorito. No Cauchy, que verdade seja dita, aqui nós temos um aporte menor, então aqui tem até bem no cantinho, que não vai dar para vocês enxergarem, quase impossível, mas bem no cantinho aqui o valor aportado é menor, mas o Flávio já está bem à frente aqui do Lula, Lula segue caindo, tá? Só que quando você enxerga a tendência do gráfico aqui do Cauchy, é a mesma tendência, aquela tendência onde dava o Lula muito na frente, o Flávio lá embaixo. Aí foi só diminuindo a diferença, agora o Flávio já ultrapassou. Então, mercado de apostas, que muitos analistas, é o que muitos analistas levam a sério, né, para analisar as eleições. O Cauchy, por exemplo, já dá o Flávio à frente, o Polymarket, a diferença só vai diminuindo, né? E no Polymarket a gente vê as coisas mais estabelecidas. Então, o Polymarket ele vai abaixando, vai encurtando a distância e solidificando os números. É bem interessante a gente analisar isso aqui. Ontem o Flávio Bolsonaro estava lá no Rio Grande do Norte para o evento de filiação do PL. E eu acho que vocês viram aí nas redes sociais, o próprio Flávio publicou, mas tem um número, um gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha essa última pesquisa para eleições presidenciais, especificamente no estado do Rio Grande do Norte. Atenção aos números. Vamos analisar em 2022. O Lula venceu lá com 65%, o Jair teve 34%. Agora, olha só a última pesquisa. Lula está com 54%, o Flávio está com 45%, uma diferença absurda. Elias, por que está acontecendo no Nordeste, onde o Lula é muito forte? Justamente por aquilo que eu tenho comentado todos os vídeos, se você assiste aqui, você sabe. As medidas que o governo tem falado que foram boas, tem falado que ajudou o pobre, tá desemprego, elas não estão sendo percebidas, principalmente pela população de baixa renda. Isso é desastroso para o governo, ok? Os números, só para você fazer propaganda, não tem como manipular a cabeça das pessoas. A percepção no supermercado, a gente viu isso aqui no vídeo de ontem, tá? Inclusive, eu publiquei para vocês um gráfico que mostra o crescimento real da inflação das coisas básicas, saúde, alimentação e moradia. A inflação dessas coisas tem crescido e muito nos últimos tempos. É justamente esse tipo de percepção que as pessoas têm na vida real, por isso o Lula está perdendo apoio até onde ele sempre foi forte, tá? Isso é muito importante a gente trazer aqui. Olha só mais um fato interessante que até o Lauro Jardim traz, do O Globo. PT admite que trunfo da isenção do IR até 5 mil não deve alterar cenário eleitoral. Essa aqui, para você que não sabe, era uma das maiores apostas do PT. Vamos aprovar que a isenção do IR até 5 mil, excelente, vamos ajudar o mais pobre, não sei o quê. Não adiantou em nada. Não adiantou em nada, até porque essa medida não vai valer para esse ano também. Então, não adiantou praticamente nada, o próprio PT já admitiu, não vai servir para a gente fazer propaganda, foi um fracasso total. Né? É muito interessante a gente ver isso aqui. Olha só essa informação, por isso que eu falo para vocês. Ó. Se vocês forem analisando as notícias, vocês entendem o cenário, com uma análise pé no chão. Famílias, comprometem 29% da renda com dívidas, maior patamar em 20 anos. Isso aqui é a essência da política do PT. Qual essência? Eu explico de maneira bem simples para você entender. A forma do Lula fazer política econômica, e é por isso que ele colocou o Fernando Haddad lá, porque se colocasse alguém independente, iria dar problema. O Lula colocou o Haddad lá justamente para ser um fantoche dele. Inclusive, cara, o Haddad, é muito loucura dizer isso, mas ele já defendeu, eu já vi ele defender em várias entrevistas, boas medidas, tá? Já vi ele defender. Por exemplo, como corte de penduricários do judiciário, ele já defendeu excelentes medidas. Só que ele é um fantoche do PT. Ele é um fantoche do PT, ok? Ele só faz o que o Lula manda e ele precisa ficar vindo a público defender o que o Lula manda ele fazer. Mas, enfim, qual que é a essência da política econômica do PT? Estímulo artificial de crédito.
Elias, me dá um exemplo prático de estímulo artificial de crédito no Lula 3. O empréstimo lá usando o seu FGTS como garantia. Você jogou um monte de CLT nas dívidas. Nas dívidas. E aí, olha o número aí. Maior patamar em 20. Em 20 anos. 20 anos. Ou seja, a última vez que esse nível de endividamento aconteceu, quem que estava na presidência da República? Chuta aí nos comentários, deixa aí pra mim. Pois é, o próprio Lula. Então, esse é o modelo econômico. Estimular crédito para o consumo imediato para que o governo possa fazer propaganda falando que o consumo das famílias aumentou. Qual é a consequência? Primeiro, inflação que explode. Segundo, endividamento. Terceiro, quebradeira generalizada de empresas. Eu nem trouxe aqui para vocês, mas nós temos um número quase recorde de pedidos de recuperação judicial, empresas fechando. Tá? Então, essa é a essência da política econômica do PT. Muito interessante a gente ver isso aqui, muito mesmo. Essa matéria da Gazeta do Povo, tô deixando aí na tela para vocês, também é muito curiosa. Porque até esquerdistas não lulistas estão pensando em votar em Flávio. E eu quero destacar aqui, rapidamente, tá até marcado aqui, ó. Por que muitas pessoas que não são de esquerda, que não são de direita, perdão, que são esquerdistas, mas não lulistas, são esquerdistas ali mais pelas ideias, gostam de um socialismo, essa galera tá pensando em votar no Flávio, apesar de ser uma parcela bem pequena, tá? Isso aqui não muda o jogo eleitoral, não, mas é interessante pra gente analisar. Questões ligadas a segurança, custo de vida e corrupção. Isso é muito interessante, cara. Ou seja, segurança piora se você aplica as medidas que o Lula defende. Piora. Inclusive, o Lula tem uma resistência enorme em defender que o PCC e o Comando Vermelho se tornem aí, né, grupos terroristas. Ah, não, é ameaça à soberania, não sei o quê. Não tem nada a ver. Custo de vida, é o que eu acabei de falar. Eu tenho falado aqui todo vídeo, eu falo disso todo vídeo praticamente. E corrupção. INSS, roubo e escândalo do Master. Novamente explode no governo do PT. Ah, meu Deus do céu. Até a galera socialismo light, conhece essa galera? Pois é, até essa galera tá pensando em votar no Flávio. Olha só, Lula vive... Olha isso aqui, rapaz. Lula vive fadiga política após disputar tantas eleições. Admite em torno do presidente. Há um desgaste natural, olha só, porque o Lula concorre à presidência desde 89, meu Deus do céu, né? O atraso, é o retrógrado, isso aqui é retrógrado, né? Chama os conservadores de retrógrados. Não existe nada mais retrógrado do que um idoso que concorre às eleições desde 89, que defende as medidas socialistas tradicionais que geraram quebradeira generalizada nos países, concorrendo à presidência em pleno 2026. É uma completa derrota para o Brasil, né? Mas, cara, olha, isso aqui, novamente, é uma análise que eu estou fazendo embasada em uma notícia. Não estou falando aqui que eu sei de nada, mas isso aqui, não, vocês não concordam comigo que parece a preparação do terreno para a desistência? Não parece que a galera tá preparando o terreno assim pro Lula desistir? Ó, o entorno do presidente já tá, sabe, parece que meio que, Lula, sai, se retire. Vamos sair, que eu acho que é melhor pra você? Vamos fazer isso? Não parece? Não dá impressão? Novamente, a gente fica aqui no campo da especulação, né? Mas eu acho também muito difícil o Lula desistir desse pleito eleitoral. Vamos lá, Lauro Jardim. Silêncio de Flávio Bolsonaro sobre o escândalo do Master chama atenção. Chama atenção de quem? Chama atenção de quem? Se você não tem ninguém ligado ao Flávio, nenhuma empresa, nem o Flávio, nem nada, ninguém ligado ao Flávio, ele vai dar pitaco nisso porque se ninguém nem perguntou pra ele. Vai dar pitaco por quê? Pra quê? Já se passaram 5 meses desde que o Banco Master foi liquidado e até agora Flávio não comentou nada. O episódio considerado os maiores escândalos financeiros segue sem posicionamento do senador. Enquanto isso, Lula adotou uma postura oposta e voltou a falar sobre o tema na última... É lógico! O seu maior aliado está envolvido até o pescoço, que é o Alexandre de Moraes. Agora tá tendo uma briga interna, um conflito interno entre Lula e o Alexandre de Moraes para ver se joga o Toffoli aos leões para salvar o Alexandre de Moraes. Tá uma confusão danada. Jacques Wagner envolvido lá com a Nora, no escândalo do Master. O ex-governador lá do PT também recebeu o dinheiro do Master. É um escândalo que envolve naturalmente algumas pessoas de esquerda, principalmente quando você, eu sempre falo isso aqui com vocês, se envolver o Supremo Tribunal Federal, envolve o PT porque são aliados políticos. É claro que o Lula tem que falar. Inclusive o Lula foi perguntado, quando a Dani Lima lá, ó,
a propagandista oficial do regime, né, a Daniela Lima, quando ela fez uma entrevista com o Lula, quase pulou nos braços do Lula, né, eu até brinco que eu acho que a Janja estava bem assim atrás nos bastidores, com o braço cruzado e com uma cara muito fechada, porque senão a Daniela Lima tinha pulado no pescoço do Lula, né, enchido ele de beijos e carícias e abraços, né, mas enfim, quando ela fez a entrevista com ele, perguntou, ele respondeu, então ela perguntou, ela ensejou o assunto. Certo? E o Lula, o PT, o governo está tendo a imagem muito mais manchada do que a direita, ou Flávio, ou qualquer pessoa ligada a bolsonarismo. Então, inclusive é o PT que está fazendo um papel bem ridículo de tentar associar o Bolsonaro ao escândalo do Master. Mas não tem porquê. Mas não, tem que ter uma cutucada, né? O Lauro Jardim parece que ele fica dando recados da galera dos bastidores da política. E por que o Flávio não tá falando? Parece que ele quer já jogar, incluir o Flávio nisso, para já incluir o Flávio na polêmica, para já associar a direita e para que essa questão da polêmica do Master respingue um pouquinho na campanha do Flávio. Essa é a impressão clara que eu tenho aqui, que o Lauro Jardim faz, né? Mas enfim, Flávio, na verdade, está muito bem. Flávio está maduro, consciente do cenário eleitoral e agindo exatamente como ele deve agir. E eu falei exatamente isso nesse vídeo aqui do lado. Se você não assistiu, você precisa assistir agora.